vida. Segundo nossa análise inicial, baseada exclusivamente nos cálculos das idades descritas em Gênesis, concluímos que Abraão nasceu quando Noé tinha 892 anos, ou seja, que Noé teria morrido 58 anos após o nascimento de Abraão, trazendo a hipótese ou possibilidade deles terem se conhecido em vida. Para chegarmos a essa conclusão, existe um detalhe fundamental. Seguimos a premissa de que Abraão era o primogênito de Terá, pois seu nome é citado em primeiro lugar na passagem. Vamos agora, rapidamente, refazer o cálculo para entendermos essa interpretação e, posteriormente, faremos uma segunda análise, com novas informações da Bíblia e compararemos ambas as interpretações. Primeira análise. Considerando que Abrão foi primogênito de Terá, alguns pontos que precisamos ter em mente. Primeiro, Noé tinha 600 anos quando o dilúvio ocorreu. Segundo, Noé viveu até os 950 de idade. Terceiro, Noé viveu 350 anos após o dilúvio. Então, vamos à genealogia e aos cálculos. Sem, o filho de Noé teve Arfaxade aos 100 anos, 2 anos após o dilúvio. Arfaxade gerou Salá aos 35 anos. Salá teve Éber aos 30 anos. Éber gerou Peleg aos 34 anos. Peleg foi pai de Reu aos 30 anos. Reu teve Serug aos 32 anos. Serug gerou Naor aos 30 anos. Naor foi pai de Terá aos 29 anos. E viveu Terá 70 anos. E gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Em resumo, considerando Abrão primogênito de Terá, ele teria nascido 292 anos após o dilúvio. Como sabemos que Noé viveu 350 anos após o dilúvio, então temos 58 anos onde os dois estariam vivos ao mesmo tempo, trazendo diversas hipóteses, se eles poderiam ter se conhecido ou não. Agora, vamos para a segunda análise, com mais informações, passagens e cálculos diferentes. Antes de iniciarmos os cálculos, precisamos ver alguns pontos. Ponto 1. O cálculo e as genealogias estão corretos, até que chegamos a Terá. Em Gênesis 11:26, na versão NVI da Bíblia diz: aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Ou seja, esse havia nos faz entender que aos 70 anos ele já tinha gerado os 3 filhos. Já em outras traduções, consta basicamente que viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Ou seja, essa tradução nos faz entender que apenas após os 70 anos, Terá teve seu primeiro filho. Ponto 2. Em todas as traduções nessa passagem, o nome de Abrão vem primeiro, dando a entender que ele teria sido o primogênito de Terá. Sendo assim, realmente um pequeno detalhe pode mudar tudo. Então, vamos agora adicionar mais passagens para entendermos melhor essa nova interpretação. Ponto 3. Em Gênesis 11:32, somos informados que Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Em Gênesis 12:4, somos informados que Abraão saiu de Arã rumo à Terra Prometida aos 75 anos. Até aí nada muda, pois não sabemos quantos anos Terá tinha quando Abraão saiu de Arã. A saída de Abrão de Arã poderia ter ocorrido quando Terá tinha 145 anos, por exemplo, ou algum tempo depois, já que o chamado de Abrão aconteceu quando eles ainda estavam em Ur dos Caldeus. Ou seja, após o chamado, Abrão e sua família iriam primeiramente para Arã, e somente depois ele partiria rumo a Canaã. Porém, o que muda tudo vem agora. Indo para o Novo Testamento, no livro de Atos 7:4 diz: então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Ou seja, Estevão disse que Abraão saiu de Arã apenas após a morte de Terá. Com isso, temos um novo cálculo. Como sabemos, Terá morreu aos 205 anos. Abraão saiu de Arã aos 75 anos. E com essa nova informação de que Abraão saiu de Arã apenas depois da morte de seu pai, chegamos à conclusão de que Terá teve Abraão aos 130 anos de idade. Sendo assim, ao invés de determinarmos que Terá teve Abrão aos 70 anos, temos que revisar e considerar que Abrão nasceu quando Terá tinha 130 anos. Recalculando a genealogia com essa informação, temos: Sem, o filho de Noé, teve Arfaxade aos 100 anos, 2 anos após o dilúvio. Arfaxade gerou Salá aos 35 anos. Salá teve Éber aos 30 anos. Éber gerou Peleg aos 34 anos. Peleg foi pai de Reu aos 30 anos. Reu teve Serug aos 32 anos. Serug gerou Naor aos 30 anos. Naor foi pai de Terá aos 29 anos. Terá teve Abrão aos 130 anos. E agora vem o balde de água fria. Assim, ao calcularmos, descobrimos que Abraão nasceu 352 anos após o dilúvio, ou seja, como Noé viveu 350 anos após o dilúvio, quando Abraão nasceu, Noé já tinha falecido há 2 anos. Com essa segunda interpretação, incluindo a passagem e as informações descritas no livro de Atos, é possível entender que não haveria possibilidade de Noé e Abraão terem se encontrado em vida, já que Abraão nasceu após a morte de Noé. Sabemos que para muitos todas essas informações não significam ou não servem para nada, mas a compreensão e conhecimento envolvido nessas genealogias é algo imensurável, e apenas quando mergulhamos nelas conseguimos enxergar e ter acesso a centenas de outros insights e ensinamentos, seja com teor espiritual ou com teor histórico e de curiosidade.